Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fonseca Neto Iorio Advogados. Eu sou o Rafael Iorio, um dos sócios fundadores dessa sociedade, e aqui ao meu lado temos o Birajara da Fonseca Neto, também outro sócio fundador dessa sociedade de advogados. E se vocês já acompanham nossos vídeos, sabem que os nossos vídeos são vídeos que são voltados a tirar dúvidas de clientes, de advogados iniciantes nas suas carreiras, mas com um recorte especial, que é o recorte que é a missão fundamental desse escritório, que é a missão da proteção patrimonial dos nossos clientes, né? A estruturação e a proteção patrimonial dos nossos clientes. Então, dentro dessa perspectiva, falamos muito sobre execução, né, sobre instrumentos de defesa em execução, e seguindo essa toada, vocês vão ver vários vídeos nesse sentido. Hoje nós vamos falar de uma coisa que geralmente é uma dúvida, muitas pessoas nos procuram com essa dúvida, porque não entendem o que significa empenhorabilidade, ou quais são os limites que os juízes têm para, por exemplo, penhorar a minha casa, o meu carro, a minha conta bancária, os meus instrumentos de trabalho, enfim. E aí, estou aqui nessa conversa com um especialista nisso, que é o meu querido amigo, o Birajara da Fonseca Neto. Por isso eu lhe faço essa pergunta, Bira. Você poderia nos explicar, nos elucidar um pouco desses limites que os juízos têm para penhorar, por exemplo, os bens dos devedores, né, os bens das pessoas, né? Muitas pessoas às vezes nos procuram, sim, nos ligam desesperados. Ah, minha conta foi penhorada, o que eu posso fazer? Enfim, um oficial de justiça bateu aqui à minha porta, o que fazer? Enfim, então queria que você pudesse explicar um pouquinho isso para todos nós. Perfeito, Rafael. É uma satisfação a gente estar gravando mais esse vídeo. A gente costuma informar os clientes e servir até de apoio para outros advogados com muita satisfação, já que a gente tem essa expertise e é um escritório voltado, como o Rafael falou, para a proteção, organização e também, fundamentalmente, o muito importante, o reestabelecimento patrimonial. É muito que a gente faz aqui, de fazer com que o patrimônio, os bens, o dinheiro volte para o cliente e temos diversas frentes de atuação nesse sentido. Aqui, respondendo a você, Rafael, a questão é a seguinte: existem diversos bens que são impenhoráveis e as fontes de direito e a jurisprudência, além do próprio Código de Processo Civil, é muito claro em relação a isso. Então a gente tem bons exemplos, né? Por exemplo, o computador de um advogado, né? Ou o táxi ou o veículo de alguém que trabalha com um aplicativo, né, de transporte, é impenhorável e determinadas quantias são impenhoráveis, né? O salário, ainda que de maneira relativa, mas não só o salário, os rendimentos de determinada pessoa, inclusive profissional liberal, os honorários que um advogado recebe, ele demonstrando que eram honorários, assim como o salário de alguém que tem carteira assinada, são impenhoráveis. E, independentemente de salário, rendimento ou não, aposentadoria, independentemente disso, até 40 salários mínimos também existe a impenhorabilidade. Então, seja em poupança, seja em conta corrente, inclusive fundos de renda fixa também há jurisprudência nesse sentido. Enfim, valores que estejam em conta e assemelhados, digamos assim, desde que não esteja em mercado de ações e investimentos de risco, né, exceto esses, mas poupança e situações semelhantes, ou mesmo conta corrente, o limite até 40 salários mínimos é impenhorável. É assim como acontece com salários, rendimentos, ainda que até determinado limite. A lei fixa o limite quanto ao salário até 50 salários mínimos. Ou seja, a princípio, quem tem um rendimento ou salário ali mensal de até 50 salários mínimos não poderia ter a penhora desse valor. Então, como a gente costuma dizer aqui nos vídeos, eventual ação de cobrança ou eventual determinação de penhora
infelizmente tenha ou não ali, às vezes até o credor tem razão, no entanto, a lei protege a dignidade, protege ali, entre aspas, um mínimo existencial, de maneira que existe defesa. E é importante que saibamos todos disso, os advogados, os clientes, a sociedade, de uma forma geral. Antes de concluir, só fazendo algumas ressalvas aqui, esse aqui não é uma aula, a gente não está aqui para estender, então existem situações peculiares, a jurisprudência já permitiu penhora do próprio salário até um limite, 20, 30%, os julgados variam quanto a isso, enfim, há uma variedade de situações, mas o fato é, há um grande resguardo patrimonial que pode ser alegado ali pelas advogadas, pelos advogados, e a gente está aqui para fazer esse alerta, né, Rafael? Então é isso. É isso mesmo, Birajara, é isso mesmo. E até já deixo adiantado aqui, né? O Birajara falou de um princípio que é fundamental e que poucas pessoas conhecem, né? Um princípio constitucional, que é o princípio, né, do mínimo existencial. E aguardem, porque vamos gravar um vídeo sobre essa temática, porque ajuda em muito explicar a situação das pessoas, ok? Queria agradecer a todos aqui por assistirem mais esse vídeo do Fonseca Neto e Iório. Lembro a todos que nossos contatos, links para outros vídeos sempre constam na descrição, ok? Desse vídeo. E, por favor, deem um like, porque isso ajuda aqui a impulsionar o nosso canal, ajuda que mais pessoas possam acessar esse canal e ter as suas dúvidas aí esclarecidas, tá bom? Muito obrigado, Birajara, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fonseca Neto e Iório Advogados. Né? Vídeos esses que objetivam produção de conteúdo para esclarecer clientes, esclarecer advogados iniciantes, alunos, enfim. Nosso objetivo aqui é compartilhar nosso conhecimento jurídico com todas e todos. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que quer explicar algo que geralmente é uma dúvida que tanto alunos muitas vezes têm, quanto clientes que nos procuram diante de uma situação que eu diria emergencial. Então, imaginem, por exemplo, um caso concreto em que você tem a necessidade de ingressar com uma liminar para realizar a internação daquele parente querido, enfim, o hospital se nega. Ou seja, essas situações em que nós temos uma emergência diante de nós, né? Acreditamos no direito que nós temos e como é que a gente deve proceder? Quais são as possibilidades e estratégias jurídicas, né? E que são esses nomes que muitos alunos às vezes confundem? O que é tutela provisória? O que é tutela provisória antecedente? Enfim, temas que são às vezes complexos pela sua nomenclatura dentro do processo, mas que são simples de entender. Então, por isso que a gente está aqui com o nosso professor de processo civil, né, doutor Ubirajara da Fonseca Neto, que vai explicar isso aqui para a gente, tá bom? Bira, meu amigo, a palavra é sua. Isso, vamos lá, Rafael. Sem querer dar nenhuma aula aqui, o nosso propósito é prático, inclusive para atingir as pessoas de uma forma geral que precisam saber que o processo pode ser simplificado. E esse é o propósito desse vídeo. É importante que você saiba, por exemplo, que se você quer mover uma ação em face de um plano de saúde para o plano autorizar uma cirurgia, você tem um instrumento antecedente que é chamado ali pela fonte de direito, pelo CPC, né, pela lei, de tutela provisória antecedente. Mas o que isso significa em termos práticos? Você ou seu advogado vai fazer uma petição mais simples e o único pedido que ele vai fazer é o da liminar, né, vulga liminar, como a gente costuma chamar. Então ele vai pleitear ali, por exemplo, uma obrigação de fazer para o plano autorizar, e mesmo que essa pessoa, isso aqui é importante saber, mesmo que essa pessoa que esteja movendo a ação tenha direito à indenização, tenha outros direitos, o único pleito que vai ser apresentado vai ser o da liminar barra obrigação de fazer para autorizar
a cirurgia, no meu exemplo hipotético. Isso vale para outras situações. Por exemplo, alguém que esteja por alguma razão sujeita a, a alguma penhora ou ter o seu patrimônio atingido por alguma razão, de maneira injusta, também pode apresentar esse pleito com o único propósito de evitar essa essa constrição patrimonial. O mesmo acontece em vários outros exemplos. Alguém, por exemplo, que está com um vazamento, né, um apartamento que esteja com um vazamento na unidade de cima, ele também pode mover uma ação com o único propósito, né, apresentar um instrumento processual com o único propósito de fazer uma perícia. Inclusive, às vezes, até para saber quem tem a razão naquele caso. Então, esses são instrumentos mais simples. O advogado não precisa cobrar tanto quanto cobraria com uma ação mais demorada. As custas também podem ser menores. Enfim, o advogado pode ser mais rápido, porque ele não vai ter tanto trabalho de reunião de tantas provas. Enfim, instrumentos antecedentes são uma realidade que foram sendo introduzidas nas últimas 2 décadas no sistema brasileiro. Então é importante que você tenha ideia disso, até mesmo para quando procurar um advogado, enfim, e estamos aqui também para informar dentro dessa necessidade. Obrigado, Rafael. Mas é uma satisfação a gente poder gravar mais esse vídeo aqui para informar você que está nos vendo nesse momento. Poxa, sou eu quem agradeço, Bira, e digo o seguinte, né? Acho que foi um vídeo bastante esclarecedor. Essa é uma toada também que vocês verificarão em todos os nossos vídeos. Nós queremos simplificar, né, a linguagem jurídica a fim de que você consiga melhor compreender, né, as suas possibilidades de defesa, as suas possibilidades de atuação, né, para que você possa ter aí o seu direito respeitado. Okay? Então, por favor, continue nos acompanhando. Teremos sempre novidades para vocês no nosso canal. Todos os nossos contatos de mídias sociais, enfim, links para outros vídeos estão na descrição desse vídeo e deem aquele like, né, no nosso vídeo a fim de impulsionar esse nosso conteúdo para mais pessoas. Muitíssimo obrigado e até o nosso próximo vídeo.